Hoje você vai aprender como é que um cabalista bebe vinho. Eu sou Yair Alon e esse é o Zohar Diário. Pessoal, breve convite antes da gente entrar no assunto de hoje. Não sei se todos viram, eu lancei um grupo de leitura único, especial, que eu nunca fiz isso em toda a minha carreira. A gente vai ler as obras de Isaac Luria. Então é um grupo de leitura que vai se reunir às quintas-feiras, às 9 horas da noite, online, tá? E para quem não puder participar de maneira ao vivo ali, as aulas ficam gravadas, tá? Para quem não sabe, o Luria deixou para nós 8 livros, não foi na verdade o Luria que escreveu, foi o aluno dele, o Haim Vital, e são assim as obras talvez mais importantes da Kabbalah, junto com o Zohar, né? A gente vai ler essas obras, comentar, e é um grupo de leitura que então não tem muito duração, tá? Enquanto tiver alunos interessados e a gente estiver lendo as obras, esse grupo vai se permanecer, né? Vai durar. Para participar do grupo, o valor é praticamente simbólico, R$120 por mês, ok? E para quem é membro aqui dos níveis dono do nome, aqui do canal do YouTube, né? Dono do nome e Profeta Elias, ainda tem desconto, ok? Você não vai pagar 120 por mês. E mesmo para quem não é, se R$120 por mês pesar no bolso, dinheiro não tem que ser um problema, dinheiro não tem que ser um impeditivo para você participar, ok? Então quem quiser participar, entre em contato no WhatsApp 11 98948 8599, faz a sua inscrição e a gente começa, deixa eu só lembrar a data, daqui a 2 quintas-feiras de julho, dia 13 de julho, quinta-feira, às 21 horas, ok? Convite então especial, grupo de leitura das obras de Isaac Luria, quinta-feira, às 21 horas. Bom, dito isso, essa semana encerramos a leitura da porção de Balak, hoje focando nos parágrafos 86 e 87 do Zohar, 8º ano de leitura. E aí o Zohar começou a semana falando aí um pouquinho de dualidade, bem e mal, agora ele volta a falar disso. E ele vai pegar a questão do vinho e vai dizer que o vinho, né, também representa, ou vai lembrar para nós que o vinho pode ser bom ou mal. Na literatura da Bíblia, na Bíblia, o vinho aparece assim. Às vezes o vinho é apresentado como algo extremamente positivo e que conecta a gente com a divindade, com Deus, com a santidade, e às vezes esse vinho é posto como negativo. Eu ia falar demoníaco, mas né, negativo. Conecta com deuses estranhos, ele é usado para idolatria ou com as coisas demoníacas. Bom, e aí, nesse sentido, então, o vinho também vai ser visto pelo Zohar como uma força que, vamos lembrar, ele é vermelho, pelo menos o vinho tinto, né, claro, e como tal, ele representa a coluna da esquerda da árvore da vida, que a gente chama de Gevurah. Então, independente de eu usar para bem ou para mal, ele representa a coluna de Gevurah. Como tal, o Zohar fala que é o seguinte, a gente tem que tomar um cuidado especial como que a gente lida com o vinho. E como ele é da coluna de Gevurah, existe um costume cabalístico de que quando eu vou tomar vinho, eu devo acrescentar um pouquinho de água nele, tá? Por quê? Para adoçar ou solubilizar, né, um pouquinho dessa Gevurah. Então não precisa ser muita água, tá? Você não precisa estragar ali o gosto do vinho, mas pelo menos pôr umas gotinhas de água para simbolicamente você tirar essa energia de Gevurah do vinho. Aliás, não sei se vocês sabiam, mas esse realmente era uma prática muito comum antigamente, tanto na Grécia como em outros países que tomavam vinho. O vinho vinha muito grosso, muito espesso, né? E para você tomar, você adicionava água. Hoje, eu acho que não se faz mais esse costume, né? Realmente o vinho já vem bem mais diluído, mas na Kabbalah ainda é uma boa prática, né? Você adicionar essas gotinhas de água para tirar a Gevurah do vinho. Bom, então o que isso representa? Você pode fazer isso fisicamente, mas simbolicamente o que representa? Que tudo na vida, né, a gente tem que pensar se eu estou usando para conectar com a santidade ou com o outro lado. Tudo eu tenho que pensar se vai me conectar com o lado mais positivo ou o lado mais negativo. Mas em especial eu tenho que tomar cuidado com as coisas que são da energia de Gevurah. É isso que o Zohar está falando. Coisas que já são naturalmente da coluna da esquerda, é mais fácil que me conectem com o lado negativo, tá? Então coisas que aqui estão representadas pela cor vermelha, mas não só. Essas coisas, se eu não souber
extrair o melhor delas, né? Se eu não souber extrair o lado mais positivo, é mais fácil que me desviem do caminho, que me levem para o lado que a gente está chamando aqui de demoníaco ou para o lado de idolatria. Então, adicionar a água aqui, né, que representa a coluna da direita, eu não falei isso, mas a água representa a coluna de Hassadim, significa o quê? Eu não deixar essa coluna da esquerda atuar livremente, significa eu temperar, né, essa coluna da direita. Ou seja, significa eu dar a direção que eu quero para aqueles atos. Resumo da ópera é o seguinte: o Zohar está falando, sempre eu pensar como é que eu posso direcionar os meus atos, mesmo aqueles que poderiam ser mais densos, para me levar na direção da luz, para me levar na direção da santidade. Então é uma coisa que a gente fala na Kabbalah e às vezes as pessoas têm dificuldades, né, para entender, mas o Zohar não acredita muito em atos negativos, né? Todos os atos, por mais grosseiros que possam ser, podem ser feitos em nome da santidade, né? A gente não tem que olhar muito o ato em si, vai dizer a Kabbalah, mas a intenção, né? Com que finalidade que você está fazendo aquele ato. Tá? Se você conseguir dar uma finalidade positiva para aquele ato, né? Uma finalidade de santidade, tá ótimo. É você adicionar essa água. Tá? Então a gente não tem que ficar muito olhando a externalidade do ato, mas sim com que rumo aquele ato está sendo empregado. Um bom dia a todos, Shabbat Shalom e tudo de bom.